Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Esquemaria. Eu sou a Carol Alvarenga, eu ajudo pessoas a estudar para concursos públicos de uma maneira mais estratégica. E hoje eu vou falar dos polícia, do jeito que eles gostam de ser chamados, né? Dos polícia. Bem, eu, na verdade, pensei em estudar para polícia assim que eu comecei a estudar para concursos públicos por vários motivos. O principal motivo é porque as minhas 3 tias, por parte de pai, são policiais. Aliás, elas eram policiais, né? 2 se aposentaram. Eu não sei se deixa de ser polícia, se não deixa. 2 se aposentaram e uma tá nativa ainda, quase pronta para se aposentar. E na época que eu comecei a estudar, a minha tia, que me influenciou a estudar para concurso, falou assim: Aninha, estude para concursos públicos e estude para a Polícia Civil do Distrito Federal. E aí então eu comecei a estudar, só que eu vi que não era uma área que eu gostava, mas eu sei que muita gente gosta e eu acho isso muito bacana, né? Então, se você vai estudar para polícia, massa, esse vídeo aqui é para te ajudar a estudar para esse tipo de concurso. E eu não posso te dar dicas pesadas de como estudar para a polícia, mas eu posso te dar algumas dicas assim estratégicas, sabe? No ponto de bala. Primeiro é saber que você está estudando para essa área. E se você está estudando para essa área, você tem que olhar para um direito constitucional, direito administrativo, que não são as matérias fim, né? As matérias fim são direito penal, direito processual penal. São as 2 matérias fins da área policial, é claro. Agora, se você tem que estudar estrategicamente as outras 2 matérias que caem em vários concursos públicos, que são direito constitucional e direito administrativo, olha só como é que você vai ter que olhar para essas 2 matérias. Olhar de forma que se pense na área policial. Por exemplo, na Constituição, como é que você vai pensar na área policial? Primeiro, olhando ali para a parte penal, que está dentro do artigo 5º da Constituição. E segundo, olhando para as competências dos entes no que a União vai mexer em relação à polícia, em relação ao bombeiro. Sabe? Olhar de modo como se você fosse um examinador de prova. E focar mais nessas áreas. Isso significa que você não vai estudar para as outras partes da Constituição ou do direito administrativo? Não, o direito administrativo, por exemplo, você vai estudar um pouquinho, não é a mesma coisa, mas um pouquinho do poder de polícia, porque ele vai querer te cobrar alguma coisa aí, te perguntar sobre polícia judiciária, administrativa, coisa simples para quem estuda para a área policial. Mas aí você vai olhar mais para jurisprudência em relação a tudo isso, e não ficar só no tipo, eu sei o básico de cada coisa. Porque você tem que saber o básico de muita coisa quando você estuda para concursos públicos, mas tem que se aprofundar mais em algumas coisas. E uma maneira de se aprofundar mais no concurso de polícia sobre essas coisas é fazer isso, buscar o que seria de interesse da parte policial dentro da Constituição, dentro do direito administrativo. Por exemplo, responsabilidade civil do Estado. É uma responsabilidade civil, a gente não vai nem entrar aí na esfera penal. Mesmo que a responsabilidade civil não prejudique a parte penal, mas isso cai muito em concurso de polícia. Então você tem que olhar para o que cai muito dentro dessas outras matérias, que não são as matérias fim. Você vai olhar o que seria importante para o concurso de polícia. É isso. Outra coisa que você vai fazer, tática dos feras. Aplicar muito dentro do concurso de polícia. Por quê? A gente tem muito código. E não dá para saber tudo. Não dá. Você tem que ser estratégico nessa hora. E como é que você vai aplicar essa tática dos feras? Muito simples. Pega as questões de concursos e começa a resolver. Resolver uma questão, marca no ato normativo relacionado àquela questão onde é que ela caiu. É claro que nem toda questão vai ser assim. Em português não vai ter ato normativo. Mas em direito administrativo vai. A gente tem 8.112, a 8666. A gente tem no direito penal o Código Penal, no direito processual penal o Código Processual Penal. Então, nessas matérias especificamente de direito, dá para aplicar muita tática dos feras e perceber o que a banca cobra mais. Então, aí já fica mais uma dica para a área policial. E para você que não me conhece direitinho, eu sou a Carol, eu sou servidora pública, atualmente sou do Tribunal de Contas da União, como técnica federal de controle externo.
E eu ajudo pessoas desde 2014 a estudar melhor para concursos públicos, com planejamento, com organização e com técnicas de estudos que podem te ajudar a acelerar esse processo, que eu sei que é gigante. Então, se a gente puder acelerar um pouquinho mais, é ótimo para todo mundo que está aí do outro lado. Então, se você quiser essa ajuda, existe esse curso chamado Ritmo de Estudos, que é um curso que eu fiz completinho sobre como se planejar, como aplicar essas técnicas de estudos e como passar mais rápido. Um grande abraço, eu espero te ver lá dentro e a gente se vê por aí. Beijo, tchau!